Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de arquitetura, coisas bonitas, né? Tô aqui com Vânia Simão, tudo bem, Vânia? Olá, Nicolas, tudo bem, e você? Tudo bem. Gente, já tem um tempo, eu tava comentando aqui com o Lucimar, nosso diretor, que já tem um tempo, desde que eu comecei a gravar esse programa, que eu tô tentando trazer a Vânia aqui. Mas a agenda da Vânia é sempre muito complicada. Mas a gente encontra em eventos, mas não consigo trazer a Vânia aqui porque a gente grava geralmente no meio da tarde, né? E não é todo mundo que vem no meio da tarde, né? Mas todo trabalho. Vânia, nós vamos falar hoje de arquitetura, de praticidade, de lar. E aí então a gente já começa assim, conta pra mim, quando é que a arquitetura, quando é que você cria um projeto que você fala assim, esse é um lar? Porque tem gente que transforma a casa numa coisa de revista, né? É uma imagem de revista. O projeto ele tem que ter identidade, né? Primeiramente. Então quando você monta um projeto para o cliente, esse cliente ele tem uma família, ele tem um hábito, ele tem filhos ou não, ele tem, né, animal, ele recebe ou não, então você tem uma identidade ali. E aí o nosso papel como profissional, como arquiteto, é desenvolver um conceito para essa identidade, porque ele tem tudo isso, então são muitas informações, então a gente precisa organizar isso e trabalhar dentro de um conceito. Desse conceito sai um partido arquitetônico, entendeu? Que é o resultado final. Resultado final de interiores, resultado final, né, do projeto de uma casa, de uma volumetria de uma casa. Então tudo tem que ter uma identificação. O conceito ele é regido pela identidade do projeto. O projeto é o cliente, é para quem a gente está fazendo. Então, é primordial que tenha essa alma. O projeto precisa ter alma, entendeu? Então, eu falo que a casa da gente precisa ter alma, né? Precisa, assim, a pessoa entrar na sua casa e falar, nossa, a casa é sua cara. Mesmo se a gente mesmo fez ou contratou você para fazer, eu acho que é uma conversa com o profissional. Você fala assim, olha, eu quero deixar a casa com a minha cara, porque é para cá que eu volto todo dia. É uma linguagem, né? Claro que cada profissional tem a sua linguagem. Isso claro que é óbvio. Tem uns, né, que não falam a língua da gente, mas a gente entende. São linguagens, né, bem particulares de cada profissional. Só que essa tradução dessa linguagem, ela tem que ser reorganizada e apresentada para o cliente. Por quê? Porque é igual eu estou te falando, ele tem várias informações, ele tem vários objetos, ele tem vários mobiliários, ele tem vários, né? Ele tem muita informação de viagem, ele tem informação hereditária. Uma vida. Uma vida. Então, se a gente não consegue reorganizar isso, você não tem um projeto final. Você não tem um conceito, você não tem uma identidade. E é isso que faz parte para poder ter o resultado final de um projeto bacana, né? Ele entrar e sentir que aquilo tem conforto, que aquilo tem, né, funcionalidade, é um lar com alma. A gente vou contar uma coisa para vocês também. Eu contratei uma pessoa para fazer o meu ateliê na época. E aí a pessoa falou assim, Nicolas, faz para mim, assim, escreve para mim tudo que você gosta, tudo que você quer. Eu falei, muito óbvio, né? Muito legal essa ideia. Aí eu criei um briefing. Eram umas 7 páginas assim de coisa, com sofá, os tipos de sofá que eu gostava, os tipos de poltrona, as cortinas que eu gostava, os espelhos, que eu precisava de um espelho bem grande em 2 salas. Então assim, fui fazendo isso. Eu praticamente, o dia que eu fiz, eu mesmo montava. Só que aí eu viajei uns 3 dias. 3 dias, Vânia. Quando eu cheguei, o papel de parede que eu escolhi não estava no lugar que eu escolhi, o piso não era o que eu tinha escolhido. E aí na cabeça dela, aquele piso ficava mais aconchegante no lugar e o meu piso, que era um porcelanato 1 por 1, virou tipo um 40 por 40 de cerâmica, parecia uma cerâmica. E aí eu fui olhando as coisas, uma pedra que eu tinha comprado, porque eu fazia uma pedra do espelho até o jardim, ela era inteira, o caminhão veio e entregou ela inteirinha. A pedra foi toda cortada e virou o revestimento do banheiro, do lavabo. E aí isso foi feito em 3 dias ela conseguiu fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu tinha 2 lustres enormes, que tinham mais de 60 anos os lustres foram colocados no lugar errado. E nós éramos amigos. Aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa, vai embora pra sua casa, pra gente continuar amigo, vai embora, deixa que eu me viro aqui. Eu terminei o negócio. Só que assim, eu tive tanta dor de cabeça, que eu falei assim, gente, era muito mais simples ter me ligado e falado assim, olha, eu tive uma ideia, porque essa é a ideia. Eu te contrato, né? E você fala assim, eu acho que isso não fica legal por isso, é por isso que eu tô te contratando, né? Isso não vai ficar, porque tem muita gente doida, gente. Eu mesmo dou uma surtada de vez em quando, que eu falo assim, eu quero um papel branco numa parede branca. Então, tem que ter, você ajuda a nortear o equilíbrio, entendeu? Cada cliente tem seu equilíbrio.
Cada cliente tem seu conteúdo. Então a gente só organiza esse conteúdo que é o resultado do projeto. Mas aí, por exemplo, igual você falou, cheguei e estava diferente do que eu tinha, né, imaginado, pensado, né? Por quê? Porque antes até mais do que hoje. Mas o arquiteto, o profissional, ele tem muita informação. Ele tem aquela quantidade de informação assim, significante para tudo que você quer. É uma caixa assim maravilhosa. Porque a gente tem conteúdo, muito conteúdo. E conteúdo de todos os estilos, de todas as formas, tudo que você quiser tem de conteúdo. E aí, às vezes, o profissional ele tem dúvida, ele não consegue separar o que é dele do que é do cliente, né? Só que isso aí é do profissional. Não estou falando que isso é certo ou errado, né? Uhum. Cada profissional atua de uma forma, né? Eu gosto de atuar de forma que eu deixo o cliente me passar as informações e eu trabalho essas informações. E eu vou agregar informações a mais. Por quê? Porque eu preciso levar a informação para ele. Eu preciso mostrar para ele o que existe no mercado. O que existe de acabamento, o que existe de mobiliário, o que existe, né, de iluminação, o que existe de cores. Tem lançamento de tudo, todas as horas. E até porque por mais coisa que você veja na internet, você veja de decoração, lançamento, não é nem 10% do que um profissional vê. Né? Porque vocês vão para salões de feira, tudo, salões feiras, internacionais. Então, às vezes a gente vê coisa que vai chegar daqui 6 meses e que a gente está colocando no projeto e criando antes de chegar. E aí a gente consegue desenvolver aquilo antes de chegar e tá sendo vendido ainda, entendeu? Então, assim, é um negócio muito complexo. Só que isso é característica do profissional, não é que o profissional é errado, que ele coloca a característica dele, não. Cada profissional tem um elemento identificador seu dentro do projeto ou dentro da fachada, né? Algum elemento que fala, aquele é o projeto da Vânia Simão. Aquele é o projeto, né, do outro arquiteto. É essa relação, né, que a gente tem de... Às vezes é a casa inteira que está sendo do profissional, não do dono. Mas... tem que ter cuidado, ponderar. Porque a gente tem informação e aí se você me passa informação, ótimo. Tem cliente que é mais fechado, tem família que é mais fechada. Então até ela entrar na sintonia da elaboração do projeto, ali vai um mês. E você está tentando fazer reunião. Toda semana tem reunião, né, um determinado horário para aquela reunião, para aquele cliente. Então ele tem o horário dele e tem o dia dele. Só que quando você vê, gente, passou 4 reuniões, ele não conseguiu me falar isso, isso e isso. Ele contornou, não me falou isso. Por quê? Porque o arquiteto ele sabe de tudo, né? Ele precisa saber de tudo para poder conseguir fazer a casa. Isso acontece também depois que a obra começou? De querer mudar tudo depois? Por mais que já tenha decidido? Não, isso não acontece. Não pode acontecer. Quando acontece é porque houve falha na hora do projeto. Uhum. Por exemplo, os meus clientes, vai estar todo mundo vendo aqui, ó. Os meus clientes, a gente tem 17 anos de escritório. É muito difícil mudar um elemento. E a gente faz uma casa atrás da outra. Casas muito personalizadas para cada família, para cada cliente. Então, assim, é um negócio muito menos comercial. Igual você está falando, é lar. Então, por exemplo, hoje a gente tem, igual antes eu falei, né? Antes acontecia muito essa coisa da quebra, né? Ele me falou isso, mas eu vou colocar isso que de repente ele vai gostar porque eu gosto. Então, eu acho que isso aqui é mais moderno do que isso que ele está me falando. Hoje isso não acontece muito, não deve acontecer muito por conta da tecnologia, que a gente usa muita tecnologia no escritório. Então a gente trabalha vários softwares para poder trabalhar essa informação desse projeto final e mostrar para o cliente. Vai ficar assim, você gostou? Você gostou da cor, da textura, do elemento desse tamanho, dessa altura, entendeu? Então ele consegue ver, não gostei, beleza, o que você quer que mude aqui? Então a gente consegue ter essa linguagem mais objetiva. Hoje a gente tem muito software, quando eu abri meu escritório dá para perceber mesmo, né? A gente olha uma imagem, parece um produto real. Você consegue ver textura, né? Porque a gente coloca o bloco daquilo, entendeu? É muito difícil hoje uma luminária, uma mesa, uma marca, né, qualquer, não ter um bloco específico daquilo que a gente está querendo colocar. Eu vou muito em evento. E às vezes os eventos acontecem em casas, nos condomínios, essas coisas assim, e a gente sempre encontra aquelas portas de 4 metros de altura, 6 metros de altura. Aí eu já ouvi assim, gente, para que uma porta desse tamanho? Eu nunca me questionei por que da porta daquele tamanho, até porque eu adoro porta pivotante. A porta pivotante é aquela que gira no eixo, aquela coisa. Aí o que eu acho interessante as pessoas não questionarem, né? Elas não veem aquela porta fechada do lado de dentro.
Você já pensou que você tem um pé direito de 6 metros, aí você tem uma porta de 2 metros e 10, aí sobra um resto de parede à toa? Aqui é muito sem lógica. A arquitetura ela é muito funcional. Então, tudo que você critica vendo alguma coisa, ela tem um porquê. É claro que profissional, dependendo da experiência... E não é pesada a porta. É levinha, pelo eixo, né, pelo peso do eixo, né? E aí, por exemplo, claro que cada arquiteto está dentro da sua experiência de tempo, de mercado, tempo de execução daquilo, né? Mas quando você coloca um negócio no projeto, ele vai ser criticado pelo cliente que ele não está conseguindo visualizar o todo. Então ele fala, Vânia, pra que essa porta de 6 metros de altura, né, de 5 metros de altura? Aí, porque aqui você tem, né, suas vidraças em todas as laterais da porta e sua porta pequenininha. Então a gente vai ver a questão de proporção. Vamos trabalhar simetria, proporção, volumetria. Então você consegue mostrar isso para ele. Só que essa crítica, essa dúvida acontece em planta. Na hora que você levanta uma vista, levanta um 3D, ele já tem toda a visualização do porquê da volumetria mais alta, daquele volume lá no meio da casa mais alto, mais baixo, entendeu? Então ele tem justificativa. Por isso que eu falo que hoje a tecnologia dentro dos escritórios, eu tenho um escritório há 17 anos. Nesse primeiro momento, meu primeiro ano, eu tive contato com um amigo, que esse amigo, ele gostava de 3D. E 3D naquela época era uma coisa assim, nossa, 3D, uau, entendeu? Eu já trabalhava em escritórios que já trabalhava com 3D, mas quando eu montei o meu escritório, porque eu formei e montei o escritório, foi uma coisa meio assim, nossa, na hora que o cliente chegava e a gente ia dar a proposta de orçamento, nossa, mas tem 3D? Então assim, era uma coisa uau. E sendo que hoje a gente não consegue fazer um projeto sem 3D. A gente está elaborando um projeto de interiores de um apartamento. Planta baixa mesmo é só para você, né? Porque o cliente não quer nem saber. É importante saber para o cliente, só para ele poder entender a locação de tudo. Porque ele depende dessa locação, desse fluxo, né? Ele vai andar para lá, para cá, vai ter que ir lá para ser mais funcional para ele. Então é importante só nesse momento. Ele vai ver uma vez só. O que ele vai prestar atenção é na volumetria, para poder ver a cor. Se eu inventei um armário laranja, ele vai falar, mas eu não falei para você que eu gosto de laranja, eu gosto de verde. É mesmo, entendeu? Então a gente não vai ter essa interrupção, entendeu? Peraí, vamos refazer tudo para poder colocar o verde. Não vai existir isso, porque isso já está em proposta já. E aí essa proposta, ela já existe real, para te mostrar tudo real. Falar em cor, sabe uma coisa? Às vezes, algumas pessoas gostar, gente. Tem algumas pessoas que gostam. Eu acho muito feio. O tal do metal rosé. Vânia, eu acho muito feio aquilo. E eu vi esses dias numa mostra de decoração aí, tinha... todos os metais do lavabo eram rosé. E eu não gosto muito do cobre também. Mas o rosé é pior. Eu não sei. Não, e na verdade era na cozinha. Tinha um negócio de prato, o escorredor de prato no rosé, a torneira da pia, o misturador com um negócio. E era tudo em rosé. Antigamente tinha muito poucas marcas específicas de metais, torneiras, né, acessórios de banheiro. Eu gosto muito de metais foscos. Então, perfeito. A tendência hoje é sair muito do brilho por conta da digital, né? Porque suja mais com brilho. Então, no fosco, você consegue ter uma higienização melhor de qualquer objeto que você tem, tá? Qualquer superfície, se for fosco, é melhor. Mas a questão do rosé, né? A gente tem hoje várias marcas. E essas, além das mais comerciais que a gente tem aí, né? Que a gente conhece. Mas hoje existe no mercado várias marcas, inclusive marcas internacionais, que está no nosso mercado, que está dentro das nossas lojas, né, com os nossos fornecedores aí, que conseguiu diversificar a cor, as tonalidades de metal. Então ele sai, né, porque aí é o tipo da liga do metal, por isso que ele consegue uma cor X, uma cor Y, mais dourada, mais avermelhada, né, mais cobre. Então é a questão da marca. Por exemplo, algumas outras marcas que são mais populares pra gente, né? Elas não fazem uma gama tão maior de cor. Mas ela tem as cores ali preferidas e que ela não para de utilizar, como a cor cromada, que é o inox, né? Polido ou não.
que é os dourados, que são os mais, os golds, né, que são os mais avermelhados, entendeu? E outras marcas que chegaram trazendo a cor do cobre, esse que você estava falando, né? Mas assim, são tendências e é pesquisa da liga metálica. E outra coisa que eu acho muito estranho, são aqueles pisos de vinil, não, piso de resina. Que a pessoa ainda põe desenho por baixo da resina. Fala, aquilo arranha, tá, gente? Arranhou um negocinho ali, é só se você não andar no piso. Né? Ele funciona desse jeito. Não, eu vi esses dias um banheiro que tinha um buraco. Você olhava assim, parecia um buraco. E era um desenho ali. Aquilo arranha, tá? Resina arranha. Tem alguns locais que começaram a fazer esse material nos pisos, né? Parede você pode colocar tudo. Pode colocar espelho, pode colocar laca, pode colocar tudo, porque ninguém encosta na parede, né? Agora piso não. Piso você tá andando com salto, você tá andando com sapato, você tá andando com rasteira, você tá andando com um carrinho de criança, você tá arrastando uma mesa, mudando a cadeira de lugar. Então isso faz com que muitas vezes a superfície ela tenha algum tipo de... Sem contar que aquilo escorrega muito. Vânia, agora mudando de assunto, depois da pandemia as pessoas mudaram o estilo de morar? Porque na pandemia muita gente passou assim, a fazer tudo dentro de casa, e quando as atividades voltaram, as pessoas, algumas permaneceram. Eu tenho alguns amigos que permaneceram em home office, a empresa preferiu deixar. Então assim, acho que o jeito de morar mudou. Né? E isso realmente reflete nos projetos? Não sei nem por onde começar. O que acontece? A pandemia trouxe hábitos novos e trouxe um realinhamento de hábitos, porque são formatos, né? Depende da região, depende da nacionalidade, para você ter alguns tipos de hábito. Então, por exemplo, a gente tem tendências que o boom imobiliário ele lança muito condomínio de casas, lotes e em outro momento muitos prédios. E a gente está vivendo hoje uma coisa muito igual, o peso está igualzinho. Por quê? Desse peso igual, né? Por que está tendo esse tanto de lançamento imobiliário em terra, em solo, em lote, e esse tanto esse boom imobiliário em apartamentos, em prédios, em empreendimentos verticais, né? Por conta dessa transformação que a gente teve de espaço. Então, por exemplo, a pessoa pode até estar morando num apartamento, mas ela teve a vontade de comprar uma casa, ela teve a vontade de montar uma casa. Então ela teve essa transição. Se ela não teve essa transição vendendo o apartamento dela, ela tem os dois hoje. Então, e se ela tem hoje um apartamento pequeno, ela tem um apartamento maior, ela mora numa casa, tem um apartamento maior e ela, entendeu? Ela tá dentro de um ciclo agora. Ela não tá só em uma unidade. Eu só moro em apartamento porque eu gosto de apartamento. Eu moro em casa porque eu só moro... Não, a gente teve essa mudança e essa necessidade de estar dentro de um ciclo e não só num local só mais. Eu mudei assim, né? Primeiro ano de pandemia, eu mudei em outubro para uma casa. Pois é. Porque desse dia que começou a pandemia até outubro, eu não aguentava mais morar e olha que eu morava num apartamento grande. Aí eu falei assim, gente, eu não tô dando conta mais. Aí uma amiga me ligou, falou da casa, eu falei, eu quero a casa. E eu já fui pra cá, não tinha ninguém pra fazer reforma. Né? A pessoa cobrava um valor astronômico pra fazer, mas eu mudei muita coisa, foi eu que fiz, porque eu gosto de fazer isso mesmo. Mas eu falo que eu tenho uma coisa meio que assim, eu preciso andar pra falar no celular, por exemplo. Eu ando pela casa inteira falando no celular, se a conversa for longa. E eu preciso disso, eu preciso de espaço. E apartamento, por maior que ele seja, parece que não tem esse espaço. Não. E a pandemia trouxe esse limite, entendeu? Que a gente fala, a pandemia trouxe isso, não, ela mostrou o limite. Porque apartamento você só ia dormir, né? Exatamente, ela mostrou o limite. Ela mostrou o limite de tempo, limite dentro de um ambiente só, dentro de pessoas. Limite entre pessoas, né? A gente tem vários casos de grupos de amigos que se separaram, entendeu? Então assim, a mudança foi em todos os pontos, né? Em todos os setores. E é muito difícil isso. Então assim, eu acho que, voltando ao assunto dessa história de lar, eu acho que quando a gente contrata, tirando um ambiente corporativo, mas quando você contrata
um arquiteto, primeiro, gente, contratar um arquiteto não é dinheiro jogado fora. Arquiteto não é caro igual vocês pensam. Às vezes algumas pessoas pensam, nossa, arquiteto é muito caro. Não é. É um serviço que se paga. Não precisa nem terminar a obra, não é, Vânia? Não, paga nos 3 primeiros meses que você contratou. Porque é a coisa mais incrível. Então, assim, vale muito a pena contratar um profissional. Um profissional igual a Vânia, gente, facilita a sua vida. Porque a Vânia, geralmente, ela entende. Eu já vi algumas coisas, a Vânia entende o que você está falando. Tem alguns profissionais em Goiânia que são muito bons para isso. Eles te ouvem, que é o que precisa de um profissional, e não quer impor a vontade dentro do seu projeto, que é você quem vai morar lá. Né? E a gente tem que sempre levar isso em consideração. Eu te contrato, mas sou eu que vou morar lá. Eu estou lá todos os dias. Né? Então é isso que alguns arquitetos, que eu acho que está faltando, assim, descer um pouquinho do pedestal e entender como o cliente funciona, até porque é o cliente que está pagando todo aquele projeto, aquela obra, né? E ele vai te indicar para quantas pessoas perguntarem que gostarem da casa dele. Pensa nisso direitinho, né? O cliente novo é sempre vindo por indicação. É um ciclo super gigante de indicação. Então, por exemplo, você tem um trabalho que você não conseguiu finalizar ele, que você, né, teve problema com o cliente, né, e de alguma forma aquilo lá não foi finalizado, você não tem uma indicação. Então ali você já fala, olha, daquele cliente ali não vai vir, né, geralmente as indicações em torno de 2 pessoas, né, que vem, 2 a 3 pessoas. Então pode ser que ali você já está com um déficit aí de pessoas vindo até você, entendeu? Então é importante, né, perder esse tempo, porque o escritório não é um consultório, entendeu? Porque o consultório é muito rápido. O que você está sentindo? Você tem dor de barriga, ele já tem uma noção, o médico já tem uma noção do que você tem, pelo que você está me falando que está sentindo. Ah, beleza. Agora, o escritório são várias reuniões, que eu preciso entender aquele processo dele, aquela necessidade dele. Eu preciso entender como é que a pessoa vai morar lá. Eu preciso ver se alguém ali faz faculdade, se alguém é infantil, se alguém trabalha fora. A gente atende cliente que mora fora do Brasil, entendeu? Então, assim, é um negócio super complexo. Hábitos totalmente diferentes e que a gente atende por conta de horário diferente, por conta do tipo da vivência diferente. A pessoa tem imóveis aqui, constrói, faz reforma, compra reforma e a gente fica o tempo todo por conta dele. Então, é um tipo de cliente que é um perfil que, se você não perder um tempinho ali e aproveitar o tempo dele, porque o cliente ele não consegue ir toda hora no escritório. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Esse máximo é pegar todas as informações para ele poder ter um respiro aí 1 semana, 2 de você, entendeu? Isso é só um processo, assim. Aí depois que isso tudo foi resolvido, aí já anda sozinho. Aí já começa a obra. Aí outro perrengue. Por quê? Porque aí começam os projetos executivos, é outra linguagem, que é a linguagem de execução. Porque o projeto de aprovação em prefeitura, em condomínio, para o cliente aprovar é um tipo de projeto. O projeto de execução já é outra coisa, vai para a obra. Você faz, sei lá, 6 meses um projeto de arquitetura, 6, 7 meses um projeto para aprovar em condomínio e prefeitura, beleza, aquele projeto rápido, 6, 7 meses. Terminamos todas as aprovações. Começa a obra, ela começa ali, se a obra for uma obra de 1 ano e meio, 2 anos, uma obra de médio porte, você fica ali do primeiro mês que começou até o penúltimo mês, finalizando o projeto e enviando o projeto, enviando o projeto para a obra. E aí é uma outra Mas aí a parte do cliente é só ansiedade mesmo. Não, ele é importantíssimo porque ele precisa entrar na parte das escolhas desses acabamentos. Porque o que a gente mostrou no 3D há 1 ano atrás para ele, na hora que entra no acabamento, ele precisa verificar se aquilo lá ainda é real para ele, entendeu? Se ele vai querer lá a suíte dele toda cinza, se a sala de jantar vai ter se a criança, que a gente começou com 6 meses, ela vai querer o papel de parede, a mãe vai querer o papel de parede com florzinha, hoje ela tá com 1 ano e 2 meses. Com móveis montessorianos, que é só para aquela pessoa que faz crossfit, né? Porque é baixar para pegar uma criança numa cama daquela, mas que eu acho lindo aquilo, gente. Mas assim, eu falo que aqueles móveis é para uma pessoa que realmente tem um preparo físico espetacular, né? Então assim, eu acho que criar um projeto e ele parte do nada, ele parte do zero, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque depois que você entrega,
aquelas pessoas vão fazer parte dali, daquele local. Né? Mas então é isso, eu acho assim, contrata um arquiteto, gente. É importantíssimo. Ou, se não quiser... A primeira coisa é contratar um arquiteto, depois pensar como vai ser esse projeto, né? Primeira coisa é ter o lote, se você já tem o lote. Se você não tiver o lote, o primeiro start, né, é contratar um arquiteto para poder te ajudar a fazer assessoria da compra desse lote, se você não tiver esse lote, porque o arquiteto ele dá assessoria de compra. Então, o projeto é tudo. O início ali do lote com o projeto é tudo. Aí o restante, por exemplo, se quiser mandar um projeto para os Estados Unidos, é executado daqui, a gente aqui executa lá, entendeu? Tem vários colegas nossos que faz isso. A gente faz muito isso, né? O cliente contratou fora do Brasil, o projeto vai prontinho. Esse cliente ele já não tem tanta necessidade de querer ver como é que tá a textura, a cor. Não, ele já tá um negócio fechadinho. Então a gente já manda, ele executa aquilo lá. Já tem alguém para executar pra gente lá. Então a primeira coisa é o projeto. Depois você vai pensar em custo. Depois você vai pensar se, será que compensa fazer 3 pavimentos, um pavimento, se vai ser subsolo. Depois você pensa nisso, entendeu? Primeiro é o projeto. Hoje uma casa com 3 andares já teria um elevador, né? Tem que ter. Porque não dá. Eu acho assim, se você tem dúvidas em relação ao arquiteto, as redes sociais da Vânia estão aparecendo aqui para vocês. Conversem pelo menos, perguntem, se não for com a Vânia, com outro arquiteto, mas perguntem. Arquiteto não é tão caro quanto as pessoas pensam e ele é extremamente necessário, tanto numa obra quanto numa reforma. Né? Que reforma também é legal ter, tá, gente? Principalmente se você está comprando um imóvel para reformar. Principalmente, porque tem locais ali que você não vai saber, às vezes tem local que é antigo e não tem nem planta. Você precisa de documentação, né? Então, assim, vale a pena, é um profissional que vale a pena, é um profissional que vai resolver seus problemas e vai, no futuro, facilitar a vida. Com certeza. Vânia, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Foi ótima a nossa conversa. Vou tentar trazer a Vânia outras vezes aqui para vocês. Qualquer coisa, entra no Instagram da Vânia, olha lá, conheça o trabalho dela, vocês vão adorar. E é isso. E eu também aguardo vocês no próximo programa.